Alô, alô, estou aqui hoje para falar com Mário Magalhães. Pera aí. Preciso escrever isso aqui. E aí, Mário? O Mário já chegou? Deixa eu avisar o pessoal que vai ser você o convidado. Isadora já está aqui. Bom, a ideia hoje é falar com o Mário sobre Marighella, sobre pandemia, sobre também Bolsonaro, né? E seus ministros aí. Estamos prestes a ver talvez a demissão do ministro da Saúde, talvez não. Vamos ver até a live até a live acabar como que vai estar essa notícia. Deixa eu convidar o Mário agora para entrar aqui ao vivo e participar. Só chegar, Mário. Ó, o vizinho. E aí, Mário, tudo bem? Salve, Vinícius. Legal. Que bom, eu tô falando com você. Você já tá experiente em live, hein? Me ensinou hoje Essa, como que faz uma live. essa é a segunda. Mas é a minha segunda também. E aí, como que você tá? Como que tá a sua quarentena aí? Tá ficando em quarentena? O escritor fica em quarentena geralmente, né? Tá acostumado? Ou tá muito diferente o clima? Cara, é o seguinte, eu trabalho fora de casa, né? Eu trabalho na Cinelândia, no centro do Rio, Uhum. então tá preso em casa, né? É muito diferente, né? Ainda mais sendo um isolamento, digamos, obrigatório, né? Uhum. Então, é muito difícil, e não só por isso, né? Por todos os sentimentos envolvidos e os perigos envolvidos numa pandemia dessa natureza. A gente não se Sim. preocupa com a gente, mas com as pessoas que a gente ama. Então, está sendo um horror, né? Mas o meu dia é um trabalho solitário, o trabalho de escritor, o trabalho de jornalista, de repórter, é um trabalho menos solitário, mas, de qualquer maneira, o meu dia a dia no centro do Rio, lá na Cinelândia, onde fica o meu escritório, a minha biblioteca, meu arquivo, eu trabalho sozinho. Então, é sim um trabalho muito solitário. Eu Solitário. tenho tido dessas ironias, né? Eu tenho Aham. tido em casa, quer dizer, a companhia da Fernanda, com quem eu sou casado, e ela é jornalista e está trabalhando 14 horas por dia na Tá na cobertura atividade. da pandemia, né? Então, a gente divide a mesa da sala, então eu tô com mais companhia, mas bom, não é qualquer companhia do que no dia a dia solitário lá no centro da cidade. Entendi. Ô, Mário, o dia 6 de abril tem quais significados pra você? É o aniversário da Fernanda, né? Ela está fazendo aniversário hoje, eu faço amanhã. Ah, É, a é? gente a gente está junto Parabéns. a gente tá Adiantado. junto há um quarto de século. Né? A gente se conheceu há 26 anos, estamos juntos desde então, morando junto vai fazer 24 anos em maio. E o pessoal que entende aí, algumas pessoas que entendem de horóscopo diziam que não tinha como dar certo duas pessoas que em determinado momento, meia-noite de um Sim. dia, 0 hora do outro dia, estavam fazendo aniversário, ainda mais com um signo que tem a fama de ser um signo de gente geniosa, né? Que é o signo de Áries. Aham. Mas aqui a gente vai levando. É, dia 7 de abril é o aniversário da minha namorada também. Coincidência. Parabéns para ela. Também dia do jornalista, e tem muito jornalista que faz aniversário no dia 7 de Ah, abril. é? Isso eu não sabia. Mas o dia 6 de abril tem um significado também, que é um dia que você encerrou sua coluna de Ombudsman da Folha, sabia? Você lembra? Não tinha a menor ideia. Eu sei Foi no até te 6 dizer de o ano. abril. Eu sei que é abril de 2008, mas não sabia, não me lembrava o dia. Foi um domingo, então, é isso. Foi.
Foi, e eu vi hoje, porque eu fui querer ler as coisas que você escreveu naquela época, naquele ano. Eu acabei não conseguindo ler muita coisa porque o arquivo da Folha é muito difícil de ler e por algum motivo ele não indexou seu nome. Então, quando eu pesquiso os jornais de 2007 a 2008, não aparecem as colunas. Eu tenho que ir domingo a domingo. E eu acho que nem tinha saía em outros dias textos seus também, né? Não, era assim, eu fui Era só ombudsman da domingo? Folha. Não, as colunas no jornal impresso, elas saíam exclusivamente aos domingos. Mas o ombudsman Ah, tinha, então, e isso foi o motivo, na verdade, da minha saída do posto. O ombudsman fazia de segunda a sexta-feira uma crítica diária, cotidiana, sobre o desempenho jornalístico do jornal. E essa crítica ela era aberta no site da Folha na internet. sim. Então, qualquer pessoa, não precisava nem ser leitor da Folha, qualquer pessoa que se interessasse por questões jornalísticas e do noticiário, ela tinha acesso a essa coluna. E o jornal alegou que para eu ser convidado para um novo mandato de ombudsman, eu teria que abrir mão Tem que abandonar a coluna. da coluna do acesso livre a essa coluna diária, e eu considerei uma regressão na transparência do trabalho do ombudsman. Se o ombudsman é o defensor dos leitores, ele é um ouvidor contratado pela empresa mais para defender os interesses dos leitores, eu não aceitei. Obviamente, não teve alguém que aceitou e foi convidado para assumir o posto. Eu fui, na história dos ombudsmans da Folha de São Paulo, eu fui o único para cuja continuidade ou renovação do mandato foi imposta uma condição. E Uhum. como eu preferi, fiz a opção pela transparência, eu deixei de ser ombudsman Deixa eu já. e voltei a ser repórter do jornal. Sim. E aí, nesse período, acho que para quem não conhece a profissão de ombudsman, me corrija se eu estiver errado, é meio como se fosse um crítico diário, né, como você mencionou, né, do jornal. Ele avalia as matérias, faz comparações com outros jornais, avalia se uma cobertura está sendo justa, se está sendo injusta, avalia desde uma escolha de foto até o título da matéria, né? E aí eu ia aproveitar essa sua experiência para justamente fazer uma avaliação, e acho que ainda mais no dia de hoje, uma avaliação dos jornais é muito importante, né? Por exemplo, hoje mesmo na Folha, onde você trabalhou como ombudsman, a gente tem um artigo do Osmar Terra, cotado aí para ser talvez o novo ministro da Saúde, e um artigo onde ele tem uma postura negacionista, né? Cientificamente. Eu queria saber muito a sua avaliação aí, e aí talvez nem precisa ser esse caso específico da Folha, mas como você está lendo a imprensa que coloca no papel de opinadores pessoas que negam ciência ou negam certos valores que são dados como certos, né? O que você pensa sobre isso, tendo esse papel que você já teve de crítico de imprensa, né, de mídia? Vinícius, duas coisas. Primeiro, quer dizer, o papel fundamental do ombudsman. O ombudsman é uma palavra sueca e Uhum, que na tradução mais, digamos, tradicional, consagrada, seria um ouvidor, ou seja, a função principal do ombudsman, no caso da Folha, é representar, ser um ouvidor dos leitores, é, intermediar a relação do leitor com a redação, ou seja, cobrar respostas, transmitir críticas, transmitir elogios, transmitir sugestões e cobrar respostas, sobretudo as críticas. E outra, quer dizer, tarefa também importante é o ombudsman, ele faz uma crítica no jornal, aos domingos, tratando de temas do jornalismo, que pode se concentrar na Folha ou não, uhum. e de segunda a sexta-feira faz a chamada crítica diária, né? Então, essa combinação. Olha só, eu não gostaria de quer dizer, entrar numa análise muito detalhada da Folha, porque eu não sou ombudsman da Folha. Sim. Eu deixei de ser ombudsman da Folha em 2008. De lá para cá, houve um impacto no jornalismo que é absolutamente inédito. Nunca tinha havido nada parecido com isso.
E com a multiplicação das vozes proporcionada, evidentemente, pela tecnologia, Sim. o jornalismo deixou de ter, quer dizer, de ter primeiro a virtual condição de mediador do debate público, é um dos mediadores do debate público, né? Uhum. E também deixou de ter, quer dizer, o lugar que ele tinha histórico na difusão de notícias e de opiniões. Isso não significa que o jornalismo é menos importante hoje. Eu, por exemplo, acho que o jornalismo hoje é mais importante do que ele foi em qualquer etapa Justamente da por história. isso. Né? Por exemplo, ter um ombudsman, quer dizer, um ouvidor, e que faça uma crítica jornalística, tendo subjetivamente com base, quer dizer, o interesse do leitor, por mais subjetivo que isso seja, eu acho mais importante do que nunca. Mas é evidente que o jornalismo sofreu um impacto e nunca tinha, quer dizer, nunca tinha havido, nunca tinha conhecido isso. Então, eu acho importante para um jornal diário, que na verdade é um jornal que tem muito mais leitores hoje, online do que No na versão papel, né? impressa. Né? Os jornais diários caminham no Brasil celeremente para a extinção e essa pandemia em curso vai acabar contribuindo para isso. Quer dizer, é uma série de publicações que tiveram Verdade. suspensas das suas circulações, né? Não só jornais diários, mas eu acho importante assegurar espaços de pluralidade. Então, eu não tenho paciência, Vinícius, para pensamento único, assim como eu não tenho paciência para que venham me dizer o que eu tenho que pensar sobre isso ou sobre aquilo. Eu gosto de Uhum. ter informações, inclusive com pontos de vista diferentes, né? Toda informação ela tem uma embocadura, ninguém é filho de chocadeira. Se alguém escreve sobre a tortura sem rejeitar de antemão a tortura, vai ter um tratamento à notícia. Se alguém acha que a tortura é Sim. algo inadmissível, um crime contra a humanidade, vai dar outro É tratamento outro. à notícia. Mas eu acho, quer dizer, que tem que se celebrar espaços de pluralidade, o que não significa, por exemplo, e no meu livro mais recente, sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, eu cito isso. Quer dizer, o jornalismo vai denunciar fake news, quer dizer, aparatos montados, né, operações montadas com base na fraude informativa para influenciar a opinião de eleitores, só que um jornal, e aí como a Folha de São Paulo, tinha ou em 2018, ou pouco antes de 2018, entre o seu elenco de colunistas, o deputado do futuro, viria a ser Kim Em Kataguiri, Catarina. cujo movimento do qual ele participa é um notório difusor de mentiras. Né? Como a gente vê, o MBL, ele Sim. foi, ele ajudou a espalhar mentiras falsas sobre a vereadora Marielle Franco naquelas horas e nos dias que se sucederam ao assassinato dela e do motorista Em Anderson menos de Gomes vinte e no dia quatro 14 horas, de né? janeiro de 2018. Então, eu, por exemplo, eu acho uma aberração quem é vinculado a eu estou tomando cuidado por causa de processos judiciais, vamos ser bem claro. Mas quem é Aham. vinculado aos aparatos de difusão de mentiras, eu acho que não pode ser, quer dizer, num jornal que reivindica, quer dizer, o apuro, o apreço pela informação, eu acho estranho ser colunista. Agora, Sim, a gente sim. está vendo a relevância do jornalismo, o tamanho da relevância do jornalismo, a gente vê agora. Por exemplo, tem um presidente da República que é um negacionista, né? Assim como bolsonaristas, né, negam que a Terra seja redonda ou arredondada, né? O ideólogo que tem obsessão pelo furico alheio supõe que a Terra não gira em torno do Opa, Sol, que possa ser o ele não contrário. tem certeza, né? É, o, o papel de a gente tem um presidente que acaba incentivando as pessoas a tomarem atitudes que são perigosas para a vida, que ameaçam a vida delas. A gente está vendo a relevância do jornalismo. É o seguinte, isso
é um bom momento do jornalismo, e é admirável o trabalho que tantos jornalistas do mundo inteiro estão fazendo, né, colocando em risco a sua saúde, as suas vidas, para contar as coisas como elas acontecem, para contar as coisas como elas são. Não é, por exemplo, o que o jornalismo americano fez em peso, em massa, sustentando a versão falsa do presidente Bush, de que o Iraque, governado pelo Saddam Hussein, tinha armas químicas de destruição de massa. Isso era mentira, assim como a cobertura da Operação Lava Jato no Brasil, uma vergonha. Quer dizer, o jornalismo funcionou como correia de transmissão acrítica das versões da Força Tarefa Investigadora de Curitiba e do juiz do caso na primeira instância, também no Paraná. Então, esses são péssimos, são momentos lamentáveis do jornalismo. O jornalismo, quando setores expressivos do jornalismo igualaram o que os candidatos Bolsonaro e Haddad, em 2018, né, como, quer dizer, tem um colunista do jornal de maior circulação do país que escreveu: Bolsonaro e Haddad não pertencem ao campo democrático. Então, esse tipo de gente contribuiu, sim, para que o Bolsonaro chegasse ao governo, contribuiu, e eu acho é cúmplice historicamente falando, de tudo que está acontecendo aí. Desculpa, sim. Vinícius, falo muito, né, cara? Fica à vontade para me cortar. Não, eu fico à vontade para falar quando você quiser. E na live, como tem um delayzinho, é muito ruim ficar cortando. Então, vou deixar você falar, fica à vontade. Mas eu acho que é boa essa diferença que você fez, porque uma coisa que. Aí, voltando, é como eu não consegui ler. Ah, olha o flamenguista revelado aí. Como se tivesse escondido, né? Mas tudo bem. Mas, Mário, uma coisa que. Como eu não consegui ler todas as suas colunas, né? Li algumas. Uma coisa que as pessoas falavam, comentavam muito sobre. E até você comenta, acho que numa entrevista pro Alberto Diniz, que uma das suas defesas ali na época de o Ombudsman da Folha era justamente buscar esse pluralismo, essa diversidade de voz, né? Que a imprensa no Brasil, geralmente, ela tem uma só voz, né? Você usa até o exemplo, acho que de 54, né? Que era uma coisa. Você pega todos os jornais, todos parecem que estão falando a mesma coisa, 64 a mesma coisa praticamente. E que essa diversidade não vai de encontro com se publicar mentiras, se publicar apoiadores desse tipo, né? Mas aí, seguindo aqui o nosso papo, eu nem te apresentei direito, né? Você é jornalista, escritor, escreveu, como você mencionou, o Sobre Lutas e Lágrimas, que é uma biografia do ano de 2018, né? Acho que se você quiser descrever um pouco esse livro, fica à vontade. E também no livro que está aqui em mãos, né? Que esse eu tenho, que é o Marighella, que é a biografia do Marighella que saiu em 2012, é isso? Saiu no fim É. de 2012. Acho que a gente pode falar do Lutas e Lágrimas, porque casa esses assuntos, né? Por exemplo, a coisa da fake news, assim. O que 2018 conta sobre hoje, assim? Porque o seu livro tem algumas previsões que estão batendo com a realidade já, né? Previsões não, falas, né? Falas, coisas que estavam acontecendo ali na época da campanha eleitoral, por exemplo. Salve, primeiro aqui, abração para o Yuri, que está nos acompanhando, Yuri de Castro. Outro Vinícius, é o flamenguista. seguinte, já vi que é gente boa. Vinícius, é o seguinte, quem não entende o Brasil de 2018 não entende o de 2020. Eu não fiz Uhum. nenhuma adivinhação, mas eu contei a história de um ano que daqui a 50 anos ele vai ser recordado como em 2018 a gente lembrou o ano de 1968. Ele vai, tão cedo ele não vai terminar, ele vai ter influências demais. Você pode escolher qualquer fato que esteja acontecendo em 2020 e a origem está em 2018. Pode não ser a origem histórica. A origem histórica a gente vai buscar influência da escravidão, da ditadura que prevaleceu, que existiu de 1964 a 1985. A gente vai buscar acontecimentos de 2013, 2016, mas é o seguinte, 2018 é decisivo para se chegar ao que se está vivendo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu abro o livro, o prólogo é a história do Réveillon da Marielle Franco com a companheira dela, Mônica Benício. É uma história de amor que, de certo modo, contrasta com
a barra pesada que vem a seguir nos 40 e tantos capítulos do livro. Eu contei um por semana. Uhum. O primeiro capítulo, ele trata de janeiro de 2018. E eu abro lembrando um filme argentino chamado Cidadão Ilustre, em que é a história de um cara que vivia numa cidadezinha, uma provinciazinha argentina. Opa, Uhum. perdão, ele sai de lá, vira um escritor de grande projeção, muito famoso, ganha o Prêmio Nobel de Literatura, e depois de décadas ele volta à cidadezinha para ser aclamado cidadão ilustre, recebeu o prêmio nessa cidadezinha. Todo o choque da pessoa, né, que ele era, né, um homem cosmopolita, vivia em Barcelona e tal, não era um cara marrento e tal, mas ele acaba sendo rejeitado pelas pessoas da província. Eu acho, é um grande filme, mas eu acho excessivamente cruel com a província. Eu gosto de província, eu gosto de cidade pequena. E ele acaba, num determinado momento, tem uma explosão e diz que as pessoas vivem lá em meio à brutalidade e à ignorância. Durante a pandemia, nós estamos vendo brutalidade e ignorância no Brasil. E esse primeiro capítulo de Sobre Lutas e Lágrimas, ele trata do que foi a febre amarela em 2018, em que milhões de brasileiros, milhões, que são os mesmos que são espiritualmente, são os mesmos que hoje acham que o Bolsonaro tem uma gestão correta em relação à pandemia de Covid-19. Milhões de brasileiros fugiram da vacina achando que a vacina transmitia a doença, e Sim. muita gente foi para a rua matar macaco achando que macaco transmitia a doença, e não é verdade. Então, quer dizer, era uma mistura da ignorância ali com a brutalidade. E a gente vê isso hoje multiplicado. Mas quem olha janeiro de 2018 entende tudo que está aqui. Quando a gente vê Eu tenho um capítulo bem no finalzinho do livro já, quando o Bolsonaro monta o ministério, né? Esse capítulo se chama Cúmplice. É um perfil Uhum. de todos os ministros. E a gente vê ali não são pessoas com a cabeça no século XX. Cabeça no século XX, assim, Paulo Guedes. Mas a gente vê pessoas que estão no tempo da Idade Média, sabe? Seja um ministro do exterior, que está aí até hoje, arrumando briga com a China na hora que o Brasil precisa de equipamentos da China para salvar a vida, sabe? Sim. Com uma ministra. Bom, esse ministro do exterior, ele ousa dizer que o nazismo foi um movimento e um regime de esquerda, o que qualquer idiota que tenha pelo menos dois neurônios sabe que não é verdade. Só os Uhum. idiotas que não chegam nem a dois neurônios dizem isso que o Ernesto Comprou Araújo essa. fala, cria da formação do Itamaraty, Instituto Rio Branco, Instituto historicamente consagrado pela excelência do ensino. Bom, a gente vai ver, tinha um ministro da Educação que foi substituído por outro que passou o fim de semana brigando com os chineses, e a gente precisa salvar vidas, e precisa de equipamentos que os chineses fabricam. Tinha um ministro da Educação, que era um cretino, foi substituído por outro que também está com a cabeça na Idade Média, uma Opa. ministra com a cabeça na Idade Média. Então, o que a gente está vendo hoje, gente, vem de 2018. E essa gente chega ao governo e é anunciada depois da vitória eleitoral do Bolsonaro em outubro de 2018. Ou seja, Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, é um livro, sobretudo, a respeito de quem confrontou o obscurantismo e não de quem apoiou e patrocinou o obscurantismo. E eu chamo de biografia porque eu adoto o conceito de ano personagem, né? Um ano que vai influenciar o Brasil por muito tempo. Imagina, tem árvores na floresta amazônica que nunca mais, provavelmente, nunca mais vão poder ser, não adianta replantar, Sim. pela destruição do solo, né, seguinte à retirada de tantas árvores lá para transformar em pasto ou outras coisas. Então, Sim, sim. é, é isso, 2018 dá em 2020. Como eu digo, a gente, na verdade, o pesadelo começa ali, a gente continua o pesadelo. 2019 continua e 2020 a gente chega. Então você pode dizer que, bom, a pandemia, como diz o próprio nome, ela é mundial, só pode ser, não seria uma pandemia, mas não existe um governante tão irresponsável com a vida alheia
no planeta inteiro, como Sim. o Bolsonaro. A gente tá com o pior, né? E aí, quando eu falei de trechos do livro que meio que adiantam a história, tem um que você destacou no Twitter esses dias que eu achei que é até difícil falar, mas quando você destaca ali aquela entrevista que o Bolsonaro fala, tem que matar 30 mil, é meio bizarro a gente pensar que talvez ele alcance esse número, né? É um projeto mesmo, né? Ele falou, não tem nada na boca do Bolsonaro, né? Aquela é uma Sim, sim. declaração dele da década de 90, em que ele diz que é a favor da tortura como instrumento de combate a adversários políticos, que ele disse que se chegasse ao governo, a primeira coisa que ele faria seria dar um golpe. Eu não estou interpretando, ele usou a palavra golpe, né? Ele fecharia o Congresso e que teria que começar fazendo o que ele chama de regime militar, na verdade é ditadura. Não fez, e o pior é que fez, matou muita gente, matou pelo menos centenas de pessoas. Ele disse que mataria 30 mil, a começar pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ele que falou em matar 30 mil. Ele que falou. E essa política do governo brasileiro para a pandemia, ela é covarde, sobretudo com os brasileiros mais vulneráveis, mais pobres, mais desassistidos. O Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir formalmente a escravidão. O Uhum. Brasil é o país da elite mais egoísta do mundo. Então, foi o Bolsonaro que falou em matar 30 mil. E, bom, a gente está vendo o que está acontecendo, cada um interpreta como quiser. Mas até isso em relação a esse desejo de morte, né, que é muito comum, né, nas declarações do Bolsonaro, essa obsessão pela morte, até isso tá agora se transformando em realidade. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, falar do seu outro livro, falar do Marighella. Primeiro eu queria saber um pouco sobre os seus arquivos do Marighella, porque a gente tem um novo livro que saiu aqui, que é esse aqui, ó, Chamamento ao Povo Brasileiro. É um livro de autoria do Carlos Marighella, que saiu pela Ubu Editora, acho que saiu ano passado, numa coleção que está sendo organizada pelo Vladimir Safatli. E esse livro, ele é meio que uma obras reunidas do Marighella, tem vários textos dele, tem um livro dele, né, que é o Por que Resistir à Prisão, que é de 67, né, se eu não me engano. Ou é 65? 65. Não, 65, né? 65. E, e é quase uma obra completa, né? Falta, acho que só não tem o mini manual aqui. E é um livro que acho que lá no final tem um agradecimento ao seu generoso material de acervo. Qual que é o seu acervo do Marighella? Mário, o que você tem de raro, de único? E qual que foi a sua contribuição para esse livro? Tá agora em qualquer livraria, né? Não, agora não tem como ir nas livrarias, mas até agora, até pouco tempo tinha um livro que acho que há pelo menos 20 anos não saía nada do Marighella nessa proporção, né? Vinícius, olha só, rolou uma travadinha aí enquanto você falava, Aham, mas eu consegui entender a pergunta. Vamos lá, olha só. ok. O que o Vladimir Safatli, né, o professor de filosofia Vladimir Safatli, fez no chamamento ao povo brasileiro foi uma seleção de textos do próprio Marighella. São o pessoal do Aparecidos Políticos, um coletivo muito importante, que faz um trabalho de grande relevância de recuperação histórica no Ceará, fez uma observação sobre o mini manual do guerrilheiro urbano. Eu já falo sobre isso que eles estão comentando. Bom, o que o Vladimir fez foi uma seleção de textos históricos do Marighella. Só que é o seguinte, é possível fazer mais de 100 volumes desse com textos do Marighella. O Marighella, desde a década de 30, ele publica textos. Ele se manifesta publicamente. Marighella é autor de muitos livros que foram editados, muitos deles, com exceção de um, em situação de clandestinidade. Marighella publicou 2 livros de poesias, o Vladimir faz uma seleta aí, né? Aham.
Tem uma escapada aqui. Opa! O Marighella, ele publicou vários livros com documentos políticos, inclusive esse documento que é o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, o qual você mencionou. Então, quer dizer, o trabalho do Vladimir foi mais importante ainda, porque quando você tem poucos textos de um autor, é fácil você organizar. O Vladimir pegou, quer dizer, muita coisa e organizou nesse volume que Entendi. ficou um capricho de edição da UBU, né, Chamamento ao Povo Brasileiro. Então, isso é uma coisa. Segundo, o que é o meu arquivo? O meu arquivo Marighella, ele é um arquivo, uma coleção, se tiver algum historiador que quiser uma precisão maior, organizado por décadas, né? Mas cujo grosso do material se concentra nos 9 anos que eu dediquei à pesquisa e à escrita da biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Então, o que é o meu arquivo? Eu entrevistei 256 pessoas, como eu digo, umas 70, 80 já morreram. Mas eu não sou pé frio. É que eram pessoas de idade contemporâneas É a de idade das pessoas. um homem que nasceu em 2000 e que nasceu em 1911. Eu entrevistei uma professora do Marighella no ginásio da Bahia, ou seja, na segunda metade da década de 1920. Ela tinha mais ou menos 100 anos quando eu a entrevistei. Então, o grosso desse arquivo foi acumulado durante o tempo em que eu trabalhei na biografia. Esse arquivo meu, ele já começou a ser transferido, ele vai ser transferido. Bom, eu falava, né? Entrevistei 256 pessoas, eu tive acesso a 32 arquivos públicos e privados de 5 países do mundo. Bom, trabalhei com uma bibliografia de mais ou menos 600 volumes, e desses arquivos públicos e privados eu somei, quer dizer, mais de 50 mil páginas de documentos, boa parte desses documentos sigilosos na origem, quando produzidos pelo Estado, ou por organizações e militantes que confrontavam, em condições de clandestinidade, o Estado. Bom, já começou a transferência desse material para a Bahia, e eu vou transferir na íntegra, onde está sendo formado, construído uma fundação, um Instituto Marighella, sob a coordenação do advogado Carlos Augusto Marighella, filho de Carlos Marighella, meu personagem. Então, é isso. Esse é o meu arquivo. E, evidentemente, eu quero, quer dizer, eu acho que a história é um patrimônio coletivo. Então, quando o Vladimir me procurou falando do livro, né, e a Florência Uhum. Ferrari, a editora da UBU, me procuraram, eu falei, olha, eu sugiro o seguinte, eu posso sugerir isso, sugerir aquilo, mas o melhor é o Vladimir vir aqui para o meu escritório. O Vladimir é de São Paulo, do Rio, ele aproveitou uma viagem, vai, toma que o filho é teu. Aí Se vira aí. ele pegou o que quis, viu o que quis e fez a seleção. E ficou, como eu disse, um volume muito, muito bacana. O pessoal do Aparecidos Políticos falou de uma edição portuguesa do Mini Manual. Eu queria falar uma coisa seguinte, do Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Bom, o meu livro, né, tem um capítulo chamado Mini Manual Não Era Bíblia. Né, eu conto a gênese do Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, Uhum. né, que é um opúsculo estudado desde a Academia Militar de Nanquim, na China, né, até em Langley. Bom, Langley é onde fica a sede da CIA, né? É um documento também que inspirou, né? Por isso o guerrilheiro que incendiou o mundo, né? Que inspirou movimentos, Outras. contestações revolucionárias no planeta inteiro. Só que o que eu observei é que você tem que tomar muito cuidado com certas edições em livro, principalmente antigas do Mini Manual. Não digo essa portuguesa, eu tenho essa portuguesa também. Eu depois vi umas no Brasil, porque eu, pelo menos uma edição bem antiga, ainda da década de 80, não sei se houve circulação comercial dela, na verdade, era tão complicado achar um mini manual do Guerrilheiro Urbano que o pessoal fez uma tradução da tradução para o exterior, quer dizer, verteu depois para o Brasil. Então, E aí tem um monte de como eu digo, besteira. como eu digo, pessoal que, muitas vezes, pesquisadores, né, falam do mini manual, então eu digo, sempre sugiro, olha, dá uma, pega aqui, o pessoal pega Sherlock e tal,
no mini manual que foi escrito, publicado pelo Marighella, mimeografado. E eu agora não vou arriscar o mês se é junho ou julho de 1969, porque é o que ele escreveu. E é o mini manual que saiu do Brasil pela primeira vez para ir para o exterior, levado por uma revolucionária, uma dirigente da Ação Libertadora Nacional, chamada Zilda Paula Xavier Pereira. Cada página do mini manual datilografado em espaço 1, nas antigas máquinas de escrever, grudadas em páginas de revistas semanais do passado. Ou eu conto essa história, como é que foi para fora, o que é, na verdade, o mini manual, o que o Marighella se inspirou e tal. E sugiro, quem quiser conhecer, é óbvio que eu, como biógrafo, eu não tem um capítulo em que o Marighella não fale pela voz dele na biografia que eu escrevi. Assim como falam também os antagonistas do Marighella. Seja os antagonistas governos, polícia, seja companheiros e camaradas dele que na esquerda com quem ele divergia. Mas esse volume que o Vladimir organizou, a grande importância dele é que ele tem uma série de textos do Marighella falando por si mesmo. Sim. Sim, não é. Se alguém acha que briga na esquerda é uma coisa nova, leia a biografia para ver o tanto de conflito que eles têm, né? De discussões e, e outras questões. Mas Não é? uma coisa que eu queria. Vinícius, e a biografia Marighella, ela derruba aquele lugar comum que o pessoal fala, a esquerda só se une na cadeia. Porque a gente vê como o pessoal, basta ver Ilha Grande e Fernando de Noronha, né, na década de 40, como os presos políticos da esquerda, né, divergiam entre si. Sim. Uma coisa. Comentar o livro inteiro, lógico que é impossível, mas eu queria comentar um capítulo em específico, até porque quem não tiver o livro ou está sem dinheiro para comprar o livro, tem um capítulo que está de graça em qualquer aplicativo de celular, você consegue baixar, que é o. Eu tinha separado aqui e depois perdi o capítulo de vista, que é o. Aqui, ó. Os aviões ficaram no chão, que começa justamente no dia 31 de março, né? E que é um livro. E que é o livro que vai terminar lá, que é um capítulo que começa ali no dia do golpe, né? E no início do golpe, né, aliás, que vai dar no dia 1º de abril, né? E que você conclui ele na cena do cinema, que é a cena que abre o livro, o Marighella sendo preso pela ditadura. E, e aí a conexão que eu faço, até por ser um capítulo que está de graça, todo mundo pode baixar na internet, procurando aí. Neste livro do Safata, a gente tem o Porquê Resistir à Prisão, que é muito legal ver, porque aqui está a fonte de como da história, da cena do cinema, por exemplo. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse capítulo e até sobre essa coisa da voz, né? De como você foi encontrando a voz do Marighella nesses escritos. São duas perguntas em uma, mas acho que você pode comentar essas duas coisas. Vinícius, na verdade são 2 capítulos e por acaso os 2 estão à disposição gratuitamente. Tem mais um? O capítulo Os Aviões Ficaram no Chão, o livro tem 3 partes. É o capítulo que encerra a segunda parte. É um capítulo que começa no fim da tarde de 30 de março de 1964 e termina com o Marighella já nas primeiras semanas do golpe, né, tentando se reorganizar. É um capítulo que conta, é um capítulo comovente, como um cara com muito pouca gente quis resistir a um golpe feito com armas, com tanques, né? Muita gente quando diz que chora, né, lendo esse capítulo. E o capítulo a cena do cinema, Marighella é baleado no dia 9 de maio de 64. Cronologicamente é depois do golpe, né, é um mês depois do golpe. Mas na verdade, é um episódio que abre o livro, no prólogo, né, que se chama Tiro no Cinema. E é uma cena que está também no filme do Wagner Moura, né? O tiro no cinema não é a primeira sequência de ação do filme, mas está também no comecinho. É o seguinte, sim, eu sou repórter, Vinícius. Então, eu trabalho com várias vozes para contar o cinema. Por exemplo,
Nunca ninguém tinha entrevistado o chefe do DOPS, a Polícia Política do Rio, para saber como é que ele organizou a prisão do Marighella no cinema. Célebre frase. Hum. Cuidado que o Marighella é valente, né? Que essa frase foi o Cecil Borero, o delegado Cecil Borero, falou para mim. Um Repetia, gravador na né? frente dele. Eu entrevistei várias pessoas que estavam dentro do cinema, inclusive que eram crianças e adolescentes na época. Recentemente eu soube Sim. que uma jovem e um jovem que estavam no cinema, era uma comédia que estava passando, Rififi no Safari, com Bob Hope e Anita Ekberg. Eu soube recentemente que eram a mãe e o tio da Marta Batalha, a autora da Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Ela me falou, não sabia, quando eu conversei com a mãe e o tio dela. Óbvio, o relato do Marighella é fundamental para mim, para eu poder dizer que o sangue, quando escorre na boca do Marighella, foi ele, quer dizer, ele que sentiu um gosto adocicado, está no relato dele. Mas eu Sim. vou para o jornal da época, os jornais da época, eu vou para o relatório sobre o evento, eu entrevistei o policial que comandou à distância a operação. Eu entrevistei a pessoa que, quando ele sai, no dia 31 de julho de 64, de Cana, né, ele sai da prisão, conseguiu um habeas corpus impetrado pelo advogado Sobral Pinto. Depois eu descobri a correspondência do Marighella perguntando quanto né, que ele devia para o Sobral, e aparentemente o Sobral falou que não devia nada. O Sobral era De um homem graça. santo, né, embora não se Sim. identificasse politicamente com os comunistas, né, com a esquerda. Então, quer dizer, para contar essa história, eu tenho que ouvir um monte de gente. Não, mas eu não tenho dúvida, a fonte mais importante para essa história foi o Marighella, no Porque Resistir à Prisão. Mas são muitas e muitas fontes que acabam compondo esse quadro desse capítulo. E quando eu encerro o capítulo, né, com a frase "e sonhou", né, o Marighella, "e sonhou acordado", que era Yuri Gagarin, isso é uma frase Tá no minha, livro, né? mas isso é com base num depoimento do Marighella. Sim. Aliás, quem conseguiu ler o Porque Existe a Prisão, ele era um grande escritor, né? Ele tinha um estilo muito. Eu não sei avaliar assim com muita propriedade, mas lendo, escrevia muito bem, né? Ele tinha quase um. Tinha um estilo muito próprio, né? Era um grande escritor, né? Cara, o Marighella é um cara que tinha, para um país com tão pouco, um acesso tão limitado, por exemplo, ao ensino superior na época, né? O Marighella é um cara que, pô, estudou em ótimas escolas. O Marighella estudou no ginásio da Bahia, fez o ensino secundário, chamava ginásio, mas era o ensino secundário da Bahia, que tinha sido recém-reformado por um educador chamado Anísio Teixeira, talvez o maior educador da história do Brasil. Uhum. Marighella chegou à universidade, inclusive eu faço o perfil por raça, cor, de quem conseguia chegar ao ensino superior na Bahia, ali no começo dos anos 30, né, na década de 30. Marighella chega à faculdade de engenharia, faculdade que ele larga no meio por causa das perseguições políticas, e aí ele vem para o Rio, mais ou menos ali em outubro, início de novembro de 1935. E Marighella, quer dizer, ele escreveu, um cara muito combativo, mas uma marca dos escritos dele é que ele era um cara um cara muito criativo, né? Então ele tinha certa capacidade de síntese. Quando ele diz, né, o brasileiro está diante de um dilema, né? Não o resiste, quer dizer, o não resiste ao golpe, e agora me falta a palavra que ele diz, esse de um livro de 65, quer dizer, ele tinha uma capacidade de síntese que tem a ver com a capacidade que ele tinha do que se chamava na época de agite próprio, né, de agitação e propaganda, né? Ele era um Aham. craque nisso, nos capítulos que eu conto como ele foi deputado constituinte em 1946, deputado federal em 46, 47, até o início de 48, isso fica muito claro. E o que eu mais gosto, quer dizer, o que eu acho mais criativo do Marighella são os poemas dele de juventude, né? Marighella era um cara muito engraçado, né? Ele tinha um professor que tinha vários nomes de imperadores romanos, 4, 5 nomes, e Pires no final, né? Aí tem um poemete dele que é muito engraçado, né? Como é que é? Contra este Pires, seu mano, diz um verme, contra este Lente, seu mano. Lente é professor, se falava Lente na época, o professor era o Lente.
contra este lente, seu mano. Diz um verme, não te atires. É todo o Império Romano ressuscitado num Pires. Porque o Caipires era o sobrenome do cara, né? O Marighella, em 1932, ele é preso pela primeira vez e faz um poema contra o interventor da Bahia, Juraci Magalhães. O interventor era um governador nomeado pelo presidente da República. O presidente não tinha sido Sim. eleito por ninguém, o governador por ninguém, então eram ditadores. E um poema tão engraçado, a partir de um poema do Castro Alves, que o governador ameaçou, o interventor na Bahia prometeu triturar os ossos do Marighella. Depois estariam juntos ambos na Constituinte de 1946. O Juraci Magalhães viria a ser o primeiro presidente da Petrobras, um personagem importantíssimo da história do Brasil. Ó, Interessante. Vinícius, me lembrei da palavra. Ele escreve em 65. O brasileiro está diante de um dilema. Ou ele se conforma com a ordem estabelecida em 1º de abril, ou ele vai à luta. Mais ou menos esse conteúdo. E aí ele faz uma frase que vale para vários momentos da vida da gente, né? Ele diz: o conformismo é a morte, né? É uma grande sacada. Né? Sim, sim. Não, quem escreve os prefácios da edição de 94 do livro é ninguém menos que Antônio Cândido e Jorge Amado, né? E aí eu queria até aproveitar isso para fazer uma pergunta para você. Eu estava tentando fazer, tava ouvindo uma entrevista sua que você menciona, né? Acho que o Gilberto Gil que tem uma música que cita o Marighella e o Gilberto Gil falou para você que não era proposital, não sei, acho que depois você pode até contar essa história pra gente. E eu tava dando uma pesquisada em algumas coisas e, por exemplo, em 2013, 2012, 2013, a gente tem duas canções que são lançadas na mesma época por dois artistas bem diferentes, que é o Mano Brown e o Caetano Veloso, que cantam o Marighella, né? O Racionais lançou Mil Faces de um Homem Leal, que é uma música que encerra um documentário sobre o Marighella, que é uma música que o Mano Brown fala um pouco da história do Marighella da perspectiva dele, e o Caetano fez uma música que é Os Comunistas, acho que é o título, e que é uma música sobre os comunistas na avaliação dele, e que em larga medida também conta boa parte da biografia do Marighella, fala da mãe dele, fala do pai, fala da prisão e da morte. São duas canções. Aí eu queria saber, na sua pesquisa, onde mais o Marighella aparece, e aí, porque é uma coisa que eu tô indo atrás agora. Depois que o Mano Brown citou ele, você tem um grande número de músicas lançadas posteriormente que citam o Marighella como um herói de resistência. Isso começa a aparecer justamente depois dessa música do Mano Brown. Eu queria saber, na sua pesquisa, onde ele aparecia antes, assim, em termos culturais, seja música, literatura, e se você identifica também essa recuperação dele como essa figura histórica de resistência para pessoas que talvez que não tenham pegado aquele momento histórico exatamente, que não tenham nem ligação com a esquerda, talvez. Onde que Olha está a só, figura histórica do Marighella na cultura brasileira, assim? Vinícius, como eu conto na biografia, quer dizer, os laços do Marighella e da organização que ele comandava, junto com o jornalista Joaquim Câmara Ferreira, a Ação Libertadora Nacional, maior grupo guerrilheiro que combateu a ditadura, eles tinham muitos laços na cultura brasileira, tinham vínculos com gente da música, gente da literatura, gente do cinema, né? Glauber Rocha, né, Uhum. pediu para entrar formalmente na ELN, e mais no mundo inteiro também, né? Jean-Luc Godard, grande cineasta francês, né, contribuiu para a ELN. João Miró, grande pintor catalão, doou obras para a ELN leiloar e fazer finanças. Então, quer dizer, a guerrilha e o Marighella, em particular, eles tiveram muitas ligações e foram muito, muito cantados também pela arte daquela época. E a gente viu, Sim. e o livro conta, né? O livro conta isso. Né? No caso da música Alfômega, o Caetano canta a música do Caetano, ou a música é do. Não, a música é do Caetano. Bom, é o seguinte: Caetano e Gil são presos no fim, vão em cana no fim de 68. Saem da Sim. prisão no carnaval de 69. Antes de irem para Londres, eles gravam um disco para fazer uma grana e eles também fazem um show em Salvador.
Nesse disco, tem uma música chamada Alfômega, em que o Caetano canta a música e o Gil faz um back vocal, em que ele diz o seguinte, ele berra, dá um berro que diz o seguinte, Iemamá Marighella. Assim, todo mundo, basta colocar Alfômega, aí no YouTube tem. Muita gente Aham. achava que era que ele falava Iemamá Marighella, o Marighella achava também. E quando eu entrevistei o Gilberto, ele disse que foi uma onomatopeia, segundo ele, onomatopeia, que saiu e que não tem nada a ver com o Marighella. O Gil nunca mostrou maior, adversário da ditadura, mas não mostrou maior entusiasmo, apoio à guerrilha. Já o Sim. Caetano foi diferente, né? O Caetano foi colega de faculdade na Bahia, de uma guerrilheira muito importante na IDN, Maria de Lourdes Regumelo, né? E que inclusive o convidou para ajudar na logística da ALN, não rolou. Tudo isso eu conto no livro, né? E o Marighella, ele na cultura, quer dizer, nas artes, ele vai aparecer mais, inicialmente, no cinema, né? Um dos mais importantes, ou mais importante documentarista da história, o francês Chris Marker, no início dos anos 70, faz um filme sobre o Marighella. Depois, o Silvio Tender faria um filme sobre o Marighella. Em 2012, sai o filme da Isa Greenspoon Ferrar sobre o Marighella, Sim. com a música do Mano Brown. A música do Mano Mano Brown. Brown, o rap do Mano Brown, foi encomendado pela Isa para o filme. E aí tem uma potência fabulosa, né? Quando entra aquela voz do Marighella e tal, aquilo eu descolei e tal, entreguei para a Isa, foi usado ali no clipe, que foi feito por um sobrinho da Isa, o clipe da música e tal. Depois, um cineasta argentino, radicado na Bahia, fez um filme também sobre o Marighella. Depois, as músicas do Mano Brown e do Caetano, muita gente fez muita música bacana sobre o Marighella. Volta e meia eu recebo trabalhos na música. E é o seguinte, o Marighella ele foi um projeto da ditadura e de certos setores da esquerda, vamos ser sinceros, de eliminar o Marighella da memória nacional. As Uhum. pessoas querem saber mais sobre o Marighella, só consertar uma coisa, quer dizer, um projeto da ditadura. Mas muitos segmentos da esquerda, nas décadas seguintes ao assassinato do Marighella, meio que tratavam o Marighella como se ele não tivesse a Existisse. relevância que ele teve, assim como é um erro achar que o Marighella foi um guerrilheiro ponto. Durante 33 anos, o Marighella militou no PCB, no Partido Comunista Brasileiro. Marighella foi membro da direção do PCB, Marighella foi constituinte, foi deputado federal, organizou greve, organizou movimento estudantil pelo PCB, organizou conferência de solidariedade a Cuba. Marighella foi militante comunista até o fim, embora tenha rompido com o partido em 1967. Então, Sim. quando a gente vê essa quantidade de movimento, de expressões de arte, Marighella, o pessoal do Oinós aqui outra vez, grande grupo de teatro de Porto Alegre, fez um espetáculo sobre Marighella. Tem outros espetáculos bolados, mas que não conseguiram ainda se viabilizar, eu não posso falar aqui, de teatro sobre o Marighella. E agora vem, né, viria dia 14 de maio, mas dia 14 de maio dificilmente os cinemas vão estar abertos, né? Haveria a data marcada para a estreia do Sim. filme do Wagner Moura, que tem a minha biografia como Ah, base. Então, quer dizer, a expressão do Marighella é cada vez maior. Quer dizer, quem apostou na eliminação do Marighella da história nacional perdeu, né? Essa que é a verdade. sim, mas é uma coisa realmente progressiva, né? Tá em recuperação mesmo, né? Tem um certo intervalo aí, né? De um certo apagamento e agora uma recuperação. E aí, uma coisa que a gente uma vez já. Eu não contei isso aqui na live ainda, mas a gente gravou uma entrevista lá pro meu podcast Telefonemas que ficou perdida, porque a qualidade do áudio não ficou muito boa. E lá eu te fiz essa pergunta. Eu acho que na época você ainda não tinha visto o filme, né? Agora você já viu o filme, né? Qual que é a sua avaliação? E eu queria até tirar com você uma dúvida que ficou assim, que tem a ver com o que você acabou de falar. O filme vai retratar a fase de guerrilheiro dele. Como que o filme aborda essa fase de que ele estava na política institucional?
Tem essa parte? Queria que você discutisse um pouco o filme, já que parece que tá tão difícil da gente assistir ele, né? Porque agora surgiu outro problema. Vinícius, o filme ele se concentra na vida do Marighella no tempo dele na luta armada, Uhum, 1968 e 1969. sim. Ele Pouquinho regressa, tempo. ele regressa até 1964, né, o dia 9 de maio, quando ele é alvejado, assim como ele estava desarmado a ser assassinado, quando ele resiste à prisão no cinema do Rio e é alvejado no peito, quase morto, pelos tiras comandados pelo tal delegado Cecil Boré, de quem eu falei, e pessoa que eu entrevistei. Uhum. O filme é ótimo, o filme é uma beleza, é um filme empolgante, um filme de ação que demora 2 horas, ele tem a duração de 2 horas e 40 minutos, é um grande filme, mas é impossível você, para contar a história do Marighella, você vai precisar de 50 horas, Sim. fazer uma minissérie de 50 horas. Um livro de Não, 500 páginas. é um filme para os padrões, é um filme mais longo, mas é um filme que em nenhum momento ele deixa de ser tenso, ele deixa de entusiasmar. Bom, vamos lá, contar um segredo aqui. O filme começa com Isso. assalto ao Que a gente trem. quer. O filme começa com assalto ao trem. Em agosto de 1968, a Ação Libertadora Nacional assaltou o trem pagador Santos Jundiaí. Não foi para os guerrilheiros pegarem o dinheiro e irem se esbaldar na noite em Londres ou Paris. Eram recursos para financiar a luta contra a ditadura tinha se imposto pelas armas. Né? O golpe de 64 foi um golpe feito, como eu disse, né, com tanques e com outros equipamentos e armas. Então, o filme começa com um assalto ao trem. Né? E é um filme, é importante deixar claro, né? Wagner fez um filme de ficção. Ele é baseado em fatos reais, são fatos que eu Sim. narro, mas obviamente que ele tem a liberdade para contar a história. Os grandes fatos estão lá, o cinema está lá, o assalto ao trem está lá, Tá lá. o Marighella participando de ação armada em banco, roubo a banco, está lá. As palavras célebres de um guerrilheiro morto na tortura foram ouvidas por um outro militante que estava nas mesmas dependências, estão no filme. Então, quem ler o livro não vai ter dificuldade de De identificar identificar. os personagens, embora, com exceção do Marighella e de mais dois personagens, ninguém use o nome do personagem histórico. Aliás, o pessoal que faz os guerrilheiros fez questão de usar os seus próprios nomes. Né? O Jorge Paz, ele é o guerrilheiro Jorge. O Humberto Carrão, o Sandro da novela que foi interrompida agora das 9, o Humberto se chama Humberto. Ah, que Então, demais. mas quem lê o livro sabe qual é o personagem que inspira o Humberto. Quem lê Uhum. o livro sabe que personagem inspira o Jorge. Quem lê o livro sabe que personagem inspira a guerrilheira Maria, que é vivida pela Ana Paula Bouzas. Ou seja, o Wagner faz um filme de ficção baseado em fatos reais. Sim. Agora eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo a live formularem algumas perguntas e vou ler duas perguntas que foram feitas aqui ao longo da nossa conversa. Está quase dando uma hora. Talvez a live caia, mas aí eu puxo outra e a gente continua, caso caia. Acho que tem mais uns 10 minutos antes dela cair. As duas perguntas que foram formuladas, uma é pela Capitã Tá. Ela perguntou se você tem, por ter feito uma biografia sobre o Marighella, que é uma figura que muita gente contesta, tem todas as polêmicas que envolvem ele. Se você já sofreu algum tipo de problema em evento literário, como que você é recebido nos eventos literários? Olha, eu não, eu tento não transformar em questões públicas certas coisas que acontecem, mas é evidente que no Brasil conflagrado como o de hoje, vamos lá, eu nunca contei isso, mas eu tinha, por exemplo, de um determinado, de uma determinada instituição cultural, Mário, deixa eu te interromper. Eu vou encerrar a live rapidinho, a gente tem só 30 segundos, aí eu vou começar de novo e te chamo aí que você responde essa pergunta. combinado. Beleza, vamos lá, gente. Eu vou encerrar a live e voltem aí todo mundo.